Bom dia. Vou tentar acenar. Adoro acenar para todo mundo no começo aqui. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom, hoje, gente, é dia da Mata Atlântica, né? Vocês sabem porque tá aí no feed. É uma data super, super importante. É, todas as datas, né? A gente criou o calendário Ecoera há algum tempo com a missão, assim, com o objetivo de colocar luz em datas super importantes, que muitas vezes a gente não esquece, não lembra porque não tá. Ó, a Iniciativa Verde já tá entrando aqui. Ó, o Lucas também tá aqui. Bom, daqui a pouco eu peço pra vocês entrarem, tá? Mais um minutinho só, que a gente, né, essa live está marcada para as 10h30. Então, só contando para você que o calendário Ecoera é uma oportunidade da gente olhar para as datas do planeta. Né? Vou colocar aqui Iniciativa Verde. Vamos ver, é o Roberto, presidente da Iniciativa Verde, que vai falar com a gente aqui. Oi, Roberto. Oi, Kiara. Bom dia. Tudo Bom bem? Dia. Tudo bem. Que bom. Eu estava contando, Roberto, aqui para a nossa audiência, que hoje é dia da Mata Atlântica, né? Por isso que a gente está aqui. Aproveitamos essa data importante para dividir aqui um pouquinho o trabalho incrível que vocês fazem na Iniciativa Verde, mas contar um pouquinho também sobre as datas. Sim. A gente não está muito acostumado, né? Até pouco tempo atrás não eram datas que a gente sabia, né? Que elas existiam no calendário. A gente sabia que tinha Dia das Mães, Dia dos Namorados, agora Dia da Mata Atlântica, e a gente criou o calendário Ecoera, Roberto, justamente para colocar luz, né, nessas datas que são datas super importantes para a gente chamar consciência, né, para a gente provocar aí questionamento e usar assim, a beleza da Mata Atlântica para a gente falar sobre questões seríssimas, que, por exemplo, é a conservação, a preservação dos biomas que sofrem mais perigos de extinção. Um bioma que está aí em mais, são 17 estados, eu acredito, em muitos estados. A gente tem também essa dúvida, a gente acha que Mata Atlântica é só aqui em São Paulo, que é no Rio, só Sudeste, mas não, né? Mas eu não estou falando demais, eu queria que você se apresentasse, Roberto, você é presidente da Iniciativa Verde, que é uma ONG, né? É o terceiro setor. Conta pra gente um pouquinho como que a Iniciativa, quanto tempo que tem, como nasceu a Iniciativa Verde e um pouquinho da história aí do projeto de vocês. Então, bom dia. Obrigado aí pelo convite para a gente poder participar aqui com vocês, né? Imagina, eu que agradeço. É uma ONG, né? Ela vai fazer 15 anos agora. Uau! Ela começou no final de 2005, um grupo de pesquisadores, na verdade eram estudantes pós-graduação lá da USP de São Carlos, que trabalhava com o tema mudança climática e ligado com a questão florestal, né? Uhum. Então, daí a preocupação, a partir do estudo deles, das pesquisas, de colocar uma coisa prática nisso. Por um lado, na época estava assim, mais forte, mais recente a discussão do crédito de carbono, dos compromissos de compensar, né? De calcular e compensar as emissões de gases de efeito de estufa como uma maneira de diminuir os efeitos da mudança climática. E uma das formas de fazer essa compensação é a recuperação de florestas, que a gente já sabe há muito tempo das outras utilidades dela, né? Para a paisagem, para a proteção da água, da biodiversidade. Então, se juntou as duas coisas, né? De uma maneira bastante abrangente, você pegar a compensação dessas emissões, você tentar diminuir o efeito da mudança climática e, ao mesmo tempo, melhorar o meio ambiente local, né? Então, é bem aquele raciocínio do pensar globalmente e agir localmente, né? Não, incrível. E é legal, a gente teve no IG da Moda pela Água, semana passada a gente teve uma live super bacana com a Luana, que trabalha com vocês, né? E a gente falou um pouquinho justamente sobre pegada e sobre a pegada de carbono, porque às vezes a gente tem uma dificuldade de entender o que são gases de efeito estufa, primeiro, né, Roberto? O que é isso? Porque, na verdade, oxigênio, gás carbônico, a gente não vê, né? A gente começa a pensar quando vê uma fumaça horrorosa preta. Aí sim a gente começa a ver que tem alguma coisa que a gente não toca, mas que está lá, né? Então, o que são gases de efeito estufa? E a gente também abordou a questão de todo o consumo, né? Já que a gente está falando aqui também de moda, né? Nosso setor, nosso maior setor de atuação é moda, beleza e design também, mas é realmente na moda que a gente vem aí também com a pandemia, olhando para uma nova maneira de consumir, né? Todo consumo ele emite
gases de efeito estufa, não é isso, Roberto? Conta pra gente o que é, então, gás de efeito estufa e por que a gente emite, mesmo sem saber. É, os gases de efeito estufa, na verdade, eles são, dentro de um determinado nível, eles são positivos, né? Que garante a vida na Terra. A gente tem na atmosfera, principalmente na parte mais alta, gases, especialmente o gás carbônico, né? Mas também tem o metano, tem outros menos famosos aí, mas que ajudam a segurar o calor na Terra, né? Uhum. Basicamente, o efeito que ele faz é a comparação com uma estufa de plantas, que é o vidro que segura o calor, né? Só que sem eles a gente não teria vida na Terra, porque todo o calor seria perdido à noite. Mas se tiver demais, é o que está acontecendo, está se notando nos últimos anos, aumenta, né, a retenção desse calor do Sol e aí muda o clima, né? E aí o que está evidenciado e cada vez mais provado, pouca gente ainda nega isso, que a atividade humana está influenciando. Tem mudanças naturais ao longo da história, né, ao longo da história do planeta, só que nos últimos 100 anos foi muito agravado. Por quê? Pelo uso dos combustíveis fósseis, né? Principalmente isso, e a mudança do uso da terra. Então, tanto de tirar petróleo e carvão do fundo da terra, queimar, libera muito gás carbônico e outros gases, mas o principal é o gás carbônico, que vão aumentar esse efeito estufa, né? O ar fica retendo mais o calor, né? Isso, em resumo, é isso que muda, né, o clima. Uhum. Quer dizer, o combustíveis fósseis é o combustível do avião, por exemplo, sei lá. É isso, né? Para ser bem prático. A gente usa mais aqui no Brasil a gasolina, né? Só que também tem uma outra forma, e aí nisso o Brasil, infelizmente, é campeão, é um dos campeões mundiais, de emitir gás de efeito de estufa, que é o desmatamento, né? Então, quando uma floresta, ela retém por hectare lá mais de 500 toneladas de carbono, depende da uma floresta amazônica, uma floresta atlântica mais desenvolvida, quando você derruba isso e põe fogo, tudo isso também vai contribuir para o efeito estufa, né? Então, Quer a dizer, gente... a gente não consegue segurar, a mata não consegue, porque a mata segura para a gente, né? Protege a gente, o planeta, né? Desses gases, Mais realmente, como você falou. ou menos metade do peso de uma planta é carbono, né? É da parte seca dela. Metade é água e outra metade é carbono. É Por isso que a gente metade. fala em sequestro de carbono, é isso também? Exatamente. Então, os outros componentes da árvore, né, de uma planta, são perdidos quando você queima, você derruba e queima, né? Vira cinza, só que boa parte vira gás, né? E que vai, então, para a atmosfera aumentar mais ainda o efeito estufa. Os países têm diferentes tipos de padrões de emissão, como a gente chama. Então, o país que usa muito petróleo ou carvão mineral emite por causa da indústria de geração de energia, para aquecimento no inverno, né? Geração de energia elétrica, etc. O Brasil tem esse tipo de emissão, só que é menor. O Brasil tem boa parte da energia dele vem das hidrelétricas. Então é chamado um país de matriz mais limpa, né? Que tem Isso é a bom falar. energia. Boas notícias são legais. É bom contar boas notícias também, né? Parte da produção de energia, o Brasil não está tão mal. Ele usa pouco combustível Uhum. fóssil, mais transporte. O grande consumo do Brasil hoje de petróleo é para transporte, o avião, é gasolina, óleo diesel, né? Então tem até pouca geração de eletricidade comparado com outros países. Uhum. Mas o grande problema do Brasil é a mudança de uso da terra, desmatamento, né? Pois é, A agricultura, né? sim, e aí eu queria começar então a falar sobre o dia de hoje, né? A gente está falando da Mata Atlântica justamente, eu mesmo quando comecei a estudar anos atrás aí, e aí a gente começou a incluir realmente, né, a sustentabilidade nesses mercados que a gente atua, a gente não sabia, por exemplo, Mata Atlântica, assim, a gente tem 6 biomas e 2 subbiomas, não é isso, Roberto? A gente mal fala deles no dia a dia. De uns anos para cá, a gente vem direcionando muitos esforços contínuos para levar esses assuntos para o dia a dia dos consumidores, sabe? Então conta pra gente, vai, 6 biomas, Mata Atlântica, que né, hoje é o dia da Mata Atlântica, que mais? O Cerrado, né? São os dois presentes no estado de São Paulo, tem a Amazônia, a Caatinga, que é o único que só existe no Brasil, e o Pantanal, né? E a zona costeira, né? Então são esses, assim, legalmente, né, no Brasil, Uhum. os grandes grupos dos ambientes, né?
E são riquíssimos, né, Roberto? Assim, um bioma desse, assim, porque também é difícil a pessoa entender o que é bioma, né? Um consumidor, sei lá, um cidadão que vive em uma grande cidade fechada, como São Paulo, que é cimento, é difícil entender o que é um ecossistema, fauna e flora, né, que compõem. Fala um pouquinho sobre o que seria um bioma. Então, o conceito dele, na verdade, é um conjunto maior de ecossistemas. A gente, que às vezes a gente não entende, nós estamos em São Paulo, né? A gente está dentro da Mata Atlântica, né? Por mais que não esteja vendo a floresta, a Mata Atlântica não é só ali na Jureia ou em Ubatuba, onde tem ainda grandes remanescentes, né? Todo o Brasil, ou é um bioma ou outro, né? Já foi, né? Por mais que a gente não veja a vegetação original, mas as outras condições ambientais ainda estão aqui, né? Então o clima é diferente, né? Então o bioma é um conjunto de ecossistemas. Então na Amazônia, não só a floresta define ele, mas o clima, o solo, né? Todo esse conjunto. O cerrado é uma área que vai ter mais seca, então a vegetação vai ser diferente. A caatinga é mais seca ainda. O Pantanal, pelo contrário, né? Está sempre em uma condição de alagamento, então isso vai modificar as plantas, a fauna, o solo. Então tem esses vários aspectos da natureza que definem um bioma, né? Então, para facilidade de estudo, os cientistas definiram os biomas como grandes conjuntos, né? Grandes famílias de ecossistemas. Então, mesmo a Mata Atlântica tem várias divisões, né? A gente tem o mangue, a Mata Atlântica, a floresta ombrófila, como a gente chama, que é a mata maior, também é outra. Tem as matas mais secas, que perdem a folha no inverno, que é a floresta estacional. São parecidas com a floresta da Serra do Mar, são as florestas do interior, também são Mata Atlântica, né? Aí a Amazônia, vários tipos de formações dentro da Amazônia. Tem florestas maiores, menores, mais alagadas, floresta de montanha, né? Então tudo isso faz parte de um bioma. Entendo. E no Brasil isso é riquíssimo, né? Né, Sim, a Roberto? gente No tem. Brasil a gente tem uma biodiversidade talvez uma das mais ricas, né? Sim, ainda é uma das maiores do mundo, né? Tem coisas muito específicas, né? Por exemplo, a caatinga, que é o primo pobre, pouco a gente fala dela. É um bioma que só existe no Brasil. É uma floresta adaptada à situação de seca e solo ruim, né? Para o nosso padrão. Então, também tem riqueza isso, né? Tem diversidade de espécies para a alimentação dos moradores, para a fauna, né? Tem vários Fauna e flora, produtos. que lindo. Nossa, nossa, você falou agora da caatinga, me levou lá naquele. Tem aquela seca também tem uma beleza, né? Todo, sei lá, as espécies rastejantes, mesmo os animais, as cores, é de uma beleza, né? Esse Brasil realmente é de uma beleza, assim. E só que a gente tem que cuidar, né? A gente tem que cuidar. E eu acho que nas grandes cidades a gente tem uma dificuldade de saber como que a gente pode cuidar. Primeiro, eu queria, hoje, então, o Dia da Mata Atlântica, né? É, eu mesma não sabia que a Mata Atlântica estava em tantos outros estados. São 17 estados do Brasil todo, é isso? Vai do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, né? Então, em todo esse espaço, ela também muda um pouco de cara, mas é o mesmo conjunto, né? O mesmo bioma, né? Que vai formar a Mata Atlântica. Então, como a ocupação do Brasil começou, né, pela Mata Atlântica, né? A Bahia, o Rio de Janeiro, é o ambiente mais degradado e, ao mesmo tempo, onde mora a maior parte dos brasileiros, né? As grandes cidades, todas estão em Mata Atlântica, né? Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, né? A maioria da população brasileira hoje está morando no bioma Mata Atlântica. É por isso que a Então, gente fala que é o bioma que mais sofre. É por isso. historicamente, né? Então, desde a ocupação com cana, depois com café, com mineração, né? Então, todos esses ciclos históricos ela foi sendo ocupada e a maior parte das cidades está em cima dela. E daí que vem a importância de a gente não ignorar, né? A gente não quer falar assim, vamos proteger a Mata Atlântica, tirar todo mundo e voltar a fazer floresta aqui, né? Não é isso. Mas a gente precisa dela, da floresta, para a questão da água, é o primeiro grupo, né? Há 3 anos, 4 anos aqui em São Paulo, a gente tem crise hídrica, né? Porque os mananciais são protegidos, né? Que alimentam a água, o fornecimento de água em quantidade e qualidade ao longo do ano, né? É a O que é floresta. manancial? Ó, vou fazer todo aqui o papel. O que é o manancial, Beto? Na verdade, falar em produção de água, a água não é produzida, né? A água não muda a quantidade dela.
O que ele ajuda a regular uma área que é uma área produtora de água, a gente chama, é onde tem as nascentes, né, que depois vão abastecer as cidades, os reservatórios. Aqui em São Paulo tem a Cantareira, o Sistema Cantareira, a Billings, a Guarapiranga. E tem a questão da qualidade, em primeiro lugar, né? Então, se a área é desprotegida, não tem vegetação, vem muita terra, vem muita poluição, muita sujeira para a água, prejudica a qualidade da água. A gente sabe a diferença da água aqui em São Paulo, que vem da Billings, que vem da Cantareira. Para quem é de São Paulo, percebe até o gosto da água é diferente, por causa que precisa de muito produto químico para limpar a água da Billings, que é mais poluída, né? Muito algicida, muito outros produtos, né? Então, até É isso a porque gente percebe. O a gosto gente da água, né? tudo isso se dá pela condição, pela atividade humana, né? A gente, e falando na moda, por isso que a moda pela água até nasceu, a moda pela água ela vem dessa discussão, né, Roberto? Ela Sim. vem de uma discussão assim, como é que a moda que representa o nosso tempo, qual é o olhar responsável, né, na gestão desse recurso hídrico da água, que é um bem fundamental para a nossa existência, né? Assim, não é que assim, a água, não, cara, se você não tem água, você não vive. Então, assim, realmente a gente ficou um pouco longe dessas questões todas, mas eu não sei se cortou, mas manancial, por exemplo, para as pessoas entenderem, você estava explicando que era manancial, era isso? Assim, ou a importância. Fala um pouquinho sobre, assim, tecnicamente, quando a gente fala manancial, manancial, nascente, assim, e até chegar essa água, né, na fábrica, que a gente não vê, né, essa fábrica que está fazendo lá uma calça disso, ou nas nossas casas, por exemplo, nas grandes cidades. É, então, os mananciais são as regiões, né, que deveriam, né, ser mais protegidas, justamente para, com vegetação nativa, é o melhor jeito, né, em volta de uma área que tem a captação da água, né, que a água aflora, mas não é só ali, né, porque a água não é criada na nascente, ela se infiltrou em todo o terreno com a chuva, né, então a Hum. vegetação e o bom manejo da terra vão garantir, primeiro, a qualidade, né, de não deixar entrar sujeira na água, resumindo, e também a questão da disponibilidade ao longo do tempo, porque a chuva é a mesma ao longo do tempo, isso não muda. A gente está falando de mudança climática, voltando ao outro assunto, vai chover ao longo do ano a mesma coisa. Só que com o desmatamento e toda essa mudança, a gente desregula o clima. Então chove muito numa época e menos na outra. Então não Então a gente tem adianta a gente... excesso de um lado e escassez do outro, né, Roberto? Também aprendi que uma crise nunca é só não ter, é ter muito de um lado e ter pouco de outro, não é isso? Mas Exatamente. e isso Isso é... assim, a mata, ela então, desculpa, porque a gente tem tanto assunto, nossa, a gente podia ficar assim horas e horas falando, é muito rico esse tema, é muito importante, eu acho que a gente fala muito pouco. Então, todas as matas, né, e a gente está falando da Mata Atlântica, mas todo verde, toda árvore, todo o conjunto aí de terra e mata, esse espaço aí de terra, ele protege os mananciais, ou seja, esse espaço aí de nascente. Então, quer dizer, quando a gente desmata, não só a gente libera aí uma proteção, né, uma rede de segurança dos gases de efeito estufa, que foram, como você disse, se eles forem no tamanho certo, ok, eles protegem, né, a gente, né, durante a noite, justamente quando não tem calor na Terra, porém a gente errou a mão, né, Roberto? Na verdade é isso. Nas últimas décadas a gente foi longe demais então esses gases foram a mais e a gente está vendo aí, não é à toa, de gelo, né? A gente tem aí alterações climáticas muito claras, que concordo com você, essa agenda já se abriu, é muito difícil encontrar alguém que não entenda que isso já é um fato consumado e já há muito tempo, né? Mas agora, assim, a Mata Atlântica, voltando um pouquinho aqui na Mata Atlântica, quando a gente fala de recuperação, né, que aí eu queria entrar no nosso projeto, a gente desenvolveu, fico muito contente, aliás, Roberta, a gente se vê pouco, eu e você, converso mais com o Lucas, com as meninas, mas a gente conseguiu juntar aí uma necessidade da moda que precisa olhar para as questões socioambientais, né, e principalmente olhar para os seus impactos, né, e quando a gente fala de impacto, a gente fala de carbono, obviamente, é, quando a gente, aqui no nosso entorno, né, a Mata Atlântica aqui em São Paulo, quando a gente olha para o entorno, a gente olha para essa mata, né, esse é o nosso bioma. Então, a importância do entorno, de onde você está situado também, né, a gente está falando dos 6 biomas, só que a gente está situado também em um ou dois, enfim, a importância de você olhar para o entorno enquanto pessoa física e enquanto CNPJ também, não é isso? É, essa questão da responsabilidade das pessoas e das empresas, né? A gente
trabalha isso na Iniciativa Verde bastante. Um exemplo é a calculadora de carbono, né? Que a gente usa, está lá no site da Iniciativa Verde, que ajuda a pessoa a pensar na sua pegada, né, no seu impacto em função das suas atividades no cotidiano, se viaja de avião, se viaja de carro, quanto de energia elétrica ela usa, o seu padrão de consumo, para refletir, porque a gente quer com isso duas coisas. Primeiro, a conscientização, para ver o que eu posso melhorar, né? E depois, se eu posso compensar isso de alguma forma, né? E a gente não trabalha com a lógica assim de pagar para poluir, né? Se pagar depois, está tudo bem estragar, poluir, não é isso. Primeiro, a gente entender o máximo o que está fazendo, o que pode melhorar no nosso padrão de consumo e de produção, né? Então, não é só a questão da mudança climática, mas tem a água, tem a poluição, tem os padrões de trabalho, então o impacto socioambiental todo, que a gente acha importante que cada um pense a respeito, né? E essa questão da compensação é uma maneira, então, de ser proativo, de ajudar a restaurar. A Mata Atlântica, ela precisa ser restaurada, ela sobrou pouco mais de 10% do que tinha, né? Então, até pela importância da gente estar morando dentro dela e ter isso para proteção da água, para amenizar as enchentes e atenuar as secas também, para ter mais qualidade da água. Tem a questão da biodiversidade, isso não tem preço, né? Então, a questão da fauna, das espécies vegetais, tudo associado. Até a importância, por exemplo, a biodiversidade como produtora de remédios, né? Porque não Claro. lembrar agora nesse momento, né? Uhum. De fibras, né? Tem várias coisas que a gente usa a biodiversidade e a paisagem. Também é um valor. É isso que ela presta para a gente, né? Sim. Tem, isso a gente vê mais no nosso entorno, a importância disso, né? Não só aqui na cidade de São Paulo, tem uma pequena amostra da Mata Atlântica lá no Parque Trianon, Paulista, mas a gente tem a Cantareira, tem a zona sul da cidade, quem vai para a praia, né? A importância de mais valorizar uma praia que está protegida, que tem uma paisagem melhor, com floresta, do que um monte de construção, né? Claro, e você tocou num ponto, né, Beto, que quando a gente, realmente, esse convite a refletir sobre a sua pegada, né, sobre as suas práticas no dia a dia, enquanto CPF e CNPJ. A gente, no Movimento Equário, a gente fala muito assim, somos todos os dois, quem trabalha, que está representando uma empresa, mesmo que você não seja dono da empresa, mas você trabalha para essa empresa, né? E você, CPF, quando a gente dorme, deita a cabeça no travesseiro no final do dia, somos todos CPF também. Eu acho que é bacana. Realmente, não adianta você degradar e aí pagar para resolver o seu problema. Não é isso, né? É quando você promove, né? Consegue integrar numa operação comercial, e a gente tem alguns parceiros que fazem isso já com vocês, a reflexão sobre uma melhoria ali local, a gente está plantando árvore, né? Isso, plantar muda. Aí eu queria chegar. Isso se dá quando você planta uma muda e vai plantando mudas, essa floresta vai crescendo e vai restaurando esse microclima, né? Esse ambiente aí que protege a mata ciliar, enfim, toda essa questão que você vai então, ajudando, né, a natureza a fazer o papel que ela faz lindamente, mas que a gente atrapalha, não é isso? Exato. Aí essa questão da restauração é interessante, assim, de uma maneira das empresas, das pessoas contribuírem, né? Porque a restauração, além de retomar uma situação do ambiente que estava, melhorar o ambiente para a gente estar e a gente depende dele, é um processo que também é uma atividade produtiva, né? A gente tem toda uma cadeia de renda, de empregos, né? De trabalho, pessoas trabalhando com a restauração, Exato. produção de sementes, né? De serviços todos envolvidos, e que a gente gosta de lembrar que também a restauração valoriza o ambiente rural, né? Então melhora a água, melhora o ambiente da própria fazenda, dos sítios, né? Então isso é uma benfeitoria, um investimento para o dono da terra, apesar de muita gente não entender assim de começo, acho que está perdendo área para o meio ambiente, né? É. Mas na verdade isso melhora até a questão da água, dos peixes na área rural. Então isso tem a ver, né? A gente não tem pesca se não tiver árvore protegendo o rio, né? Por exemplo. Que são as Então, matas ciliares, não é isso? Que eu acho tão lindo essa coisa mata ciliar, porque é o cílio, não é isso, Roberto? É o cílio que protege os olhos, então é a mata ciliar que protege as águas.
Então, assim, todo mundo ganha com esse processo, né? Então, a ideia de ligar o trabalho de fazer o inventário, né, que é o cálculo das emissões daquela pessoa, daquela empresa, da produção de uma calça jeans, né, tudo isso tem um impacto, uma pegada, né? Então, primeiro a gente entender isso é bom para a gente ver o que pode melhorar no processo. A gente precisa usar esse tipo de combustível, a gente pode diminuir o uso de energia elétrica, pode usar um material, precisa trazer matéria-prima de muito longe, né? Então, também esse momento da pandemia ajuda a gente a pensar isso. A gente precisa de trazer material descartável da China, né? Trazer tecido em grande quantidade da China. A gente Exato. tem circuitos locais de produção, né? Os Os alimentos. arranjos produtivos locais, né? A gente tem visto de uma cidade para outra. A gente que sai de uma cidade que produz, né, que faz tecido, para ir para outra comprar o tecido que foi feito na sua. Então, tudo isso vai ser repensado, né? Eu concordo. E eu acho até que você tocou no ponto né, dessa reflexão. A gente está fazendo um trabalho super bacana com a Breton, né? Já é o segundo ano já desse projeto Meu Metro Quadrado Breton, onde a cada pedido da loja, eles a gente, né, nessa parceria Ecoera e Iniciativa Verde, a gente recupera 1 metro quadrado de floresta. Então, dá até para a gente engajar o consumidor final junto, né, Roberto? Ele está junto fazendo isso, né? Porque uma empresa, hoje em dia, né, onde a gente já tem muito mais consciência, com as redes, com as mídias sociais, enfim, com a internet como um todo, a gente ganhou mais consciência, né? O consumidor final ganhou consciência. Então, eu acho que quando a gente inclui o meio ambiente, como você falou, né? Não é perder para o meio ambiente, é incluir a sobrevivência nossa, planetária, né? E isso eu acho que quando uma empresa, por exemplo, como a Breton, como a Vicunha, como outros projetos nossos em parceria, eles colocam isso, né, de uma forma mais... Essa comunicação ela é feita de forma mais confortável, né? De um entendimento mais fácil, para que todo mundo colabore. Né? Entender que quando eu compro uma roupa, eu estou colaborando para o meio ambiente também. Isso dá uma segurança que você está contribuindo, né? Não só refletindo, mas contribuindo, né? Exato, acho que essa oportunidade desse tipo de parceria aí, da gente envolver todo mundo, né, a partir do consumidor e todo o processo produtivo, da distribuição, do comércio, todo mundo que atua no setor, por exemplo, da moda, né, entender mais o impacto e contribuir, né, para a recuperação dele, né? E isso vale para todos os setores. Então, acho que é interessante, nesse exemplo aí da produção de roupas, né, toda a cadeia da moda, a gente valorizar isso, porque também ver essa questão do impacto, né, desde repensar os processos e pensar as conexões que tem, né, com o transporte, de ficar buscando, levando matéria-prima, né, a questão do Exato. trabalho, valorizar a cultura local, né? Então, é toda uma sequência de questões que a gente vai somando, né, tem oportunidade de pensar a respeito, né? E fazer E a isso é bacana diferença mesmo que o mundo... junto, para a gente valorizar, né? Entrar em outros campos aí que a gente normalmente não faz essa ligação, né? O que tem a ver meio ambiente com moda, né? Acho que é muito oportuno isso da gente poder fazer esse tipo de conexão, né? É isso que a gente está fazendo. E hoje levantando aí essa bandeira da Mata Atlântica, né? Que é a nossa querida Mata Atlântica, que é o nosso entorno aqui, porque a gente está em São Paulo, mas é também o entorno, como, né, cada vez mais eu fico não surpresa, mas fico maravilhada de ver realmente essa faixa de Mata Atlântica, né, que vem, né, que passa aí por 17 estados e que precisa da nossa cuidado, né? Precisa de informação, levar informação, reflexão e ação, né? Então, mas a gente precisa começar por algum lugar. Se a gente não começa pela conscientização, que nos leva a refletir, vai ser muito difícil a gente chegar lá num call to action, né? E falar, bom, agir. A Breton, ela age a cada pedido, né, realizado aí nos canais de venda deles, eles fazem 1 metro, ele recupera esse 1 metro quadrado. Imagina só se todas as empresas fizessem isso, né? Que incrível que seria. E seria incrível num primeiro momento, eu confesso que eu acredito que a gente precisaria fazer isso, sabe? É mais do que a nossa obrigação, para ser bem sincero com você. Acho que uma empresa do tamanho das grandes empresas do Brasil poderiam fazer isso, porque é uma questão de sobrevivência delas, né? Assim, elas vão precisar Sim. disso eventualmente, mas eu acho que isso já, o movimento Ecoera tem trabalhado muito para que essa conscientização se espalhe, eu acho que a gente já chegou, os projetos que a gente faz juntos já são sinais e exemplos de que a gente está conseguindo sim, os esforços contínuos são reconhecidos e a gente vai seguindo aí, recuperando metros quadrados de Mata Atlântica, plantando mudas e aí colaborando, não é isso, Roberto?
estamos chegando no final da nossa live. Obrigada pela sua participação. Seria assim assunto para muitas e muitas lives, mas eu vou convidar novamente para a gente falar sobre outros assuntos, tá? Obrigado aí e até a próxima, então. Obrigada, Valeu, Beto, Tiago. muito obrigada. Até logo, hein? Tchau, tchau, até mais. Tchau.